Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na disciplina Processamento de Carnes, nós iremos continuar falando sobre o tema qualidade da carne. Hoje sobre o aspecto de composição química, que é que influencia os componentes químicos presentes na carne na sua qualidade. Nós sabemos que é um dos fatores principais que devemos consumir esse produto diariamente, é o que ele tem a oferecer em termos nutricionais. Claro, levando em consideração aí a quantidade ingerida, para que aproveite o máximo possível dos benefícios desse alimento e não venha a causar prejuízo para o nosso organismo como consumidores. Como eu falei, a carne ela apresenta aí uma composição química bem interessante, né, e que essa composição química ela pode ser influenciada por algumas características, né? Então, uma carne nem sempre vai ter o mesmo percentual, a mesma quantidade de componentes químicos, nutrientes de outra carne. Isso devido a alguns fatores. O primeiro deles, a espécie, né? A espécie animal. Então, as carnes bovinas vai ter a composição química diferente das carnes suínas, das carnes de aves, né? E outros tipos de espécies. Então varia muito devido aí a característica do animal. Assim como também a raça, né? Pode ser a mesma espécie, mas que apresentam raças diferentes. Então a carne obtida de cada uma delas vai apresentar componentes químicos em quantidades diferentes. Não quer dizer que sejam componentes químicos diferentes, mas a quantidade dos mesmos vai ser influenciada, né? Vai ser diferenciada. A condição sexual, né? Os componentes químicos variam também do macho, né? Do animal macho para o animal fêmea. Né? Normalmente o animal macho apresenta uma composição química maior, né? Por isso que são aqueles mais submetidos ao processo de abate, né? Para a obtenção da carne. A idade do animal também vai influenciar. Normalmente, quanto mais velho o animal que vai ser abatido para a obtenção da sua carne, menor a quantidade nutricional, né? Menor a quantidade dos componentes químicos. Isso acontece em praticamente todos os componentes presentes na carne, né? Vai diminuindo com o aumento da idade. A alimentação, né? Tudo que é oferecido ao animal, dependendo da composição química desse alimento, né? Dos nutrientes presentes na ração oferecida ao animal, vai influenciar, na verdade, a composição química da carne, que a gente sabe que tudo que o organismo recebe de alimento é transmitido para a carne do animal. E a localização do corte, né? Então, dependendo do tipo de corte, se é uma maminha, se é uma coxa, se é um cupim, se é uma picanha, né? Então, dependendo aí do tipo de corte, vai ter uma diferença aí. Por exemplo, os cortes que estão presentes mais próximos à barriga do animal, né, o abdômen, eles vão apresentar uma quantidade de gordura maior do que outros que estão mais distantes dessa região, certo? Aí aqui só em termos do primeiro fator lá, né, que eu coloquei para vocês, que é em relação à espécie, assim como também o corte, né? Aqui é a comparação das espécies que são mais comumente abatidas para a obtenção de carnes, né? Suína, bovina e de frango, e a sua composição, né? Vejam como diferencia aí em termos de percentual de água, proteínas, gorduras e minerais, que são os componentes principais presentes nas carnes de animais, certo? Então vejam a variação, né? Muitas vezes
não muda, né? Assim, a variação é pouca, mas, por exemplo, a gordura, né, que tá até em destaque aqui, veja que na coxa de frango o percentual é bem maior, né, que por exemplo, o mesmo frango na parte do peito. Então vai ter uma variação aí nos componentes químicos, dependendo da espécie do animal a ser abatido e obtida a carne. E aí, em relação aos principais componentes químicos presentes na carne, nós temos primeiramente a água, que é o componente que apresenta em maior quantidade de todos eles. Essa água, pessoal, tem dois pontos aí, um positivo e um negativo, né, pela sua presença na carne. O positivo é que ela vai influenciar em alguns aspectos sensoriais, inclusive nós já estudamos cada um deles, né, a suculência, que é aquela sensação, né, de água na boca, né, que vai facilitar no processo de mastigação da carne, né, aquele que também influencia na maciez, assim como também a água tem influência na textura, né, maciez, textura, na cor e no sabor, né? Então, de certa forma, é o lado positivo aí da presença desse componente na carne. Já o lado negativo, pessoal, está relacionado sobre o aspecto de conservação. Por quê? Porque nós sabemos que quanto maior a presença de água nos produtos alimentícios, maior a probabilidade desse produto se deteriorar. Por quê? Porque os micro-organismos, principalmente aqui no caso das carnes, as bactérias, elas conseguem se desenvolver melhor nesse produto devido à alta concentração de água, né, de umidade. É um componente aí preferido aí pelos micro-organismos, pela sua maioria, né, porque favorece o seu crescimento, o seu desenvolvimento e aí consequentemente diminui-se o tempo de conservação deste produto. Temos os minerais, né? A carne apresenta aí quase todos na sua composição, né, importantes para a nutrição humana, desempenhando aí papéis muito interessantes, né, no nosso organismo. E aí eu dou destaque principalmente, pessoal, a um mineral, né, que é importante, por isso que é indispensável o consumo desse alimento, que é o ferro, né, que está relacionado aí a funções principalmente na nossa corrente sanguínea, né, evitando, por exemplo, doenças como a anemia. Então, é um destaque aí que eu dou dentre os minerais presentes na carne, né, o ferro. Ok? Temos os carboidratos, né, que dentre todos os componentes é o que apresenta em menor quantidade, né, em menor concentração. Destaca aí principalmente os monossacarídeos, né, glicose e frutose, em pequenas quantidades, e os polissacarídeos, principalmente o glicogênio, né, que é o carboidrato que fornece energia para o organismo animal e que está relacionado lá aos defeitos da carne, né, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, porque é ele que, devido aí ao nível de estresse que o animal é submetido, gasta-se muita energia, consequentemente o glicogênio vai diminuindo e aí vai sendo produzida aí substâncias ácidas, provocando aí os efeitos negativos na carne, né, conhecidos aí como PSE e DFD. Temos as vitaminas, em destaque aí principalmente do grupo, né, das vitaminas do grupo B, assim como também a A e D, né, que é importante aí o fortalecimento dos ossos, né, né, evitar problemas na visão, né, assim como também favorecer o sistema imunológico, né, o sistema de defesa do nosso organismo. Os lipídios, né, que são as gorduras, esses componentes são praticamente afetados pelos mesmos fatores dos componentes de uma maneira geral,
É o componente que sofre a maior variação de todos eles presentes na carne, né? A raça, o sistema de alimentação, o tipo de corte, a idade do animal, a forma de preparo, né, da carne, se é assado, se é cozido, se é frita no óleo, e aí consequentemente afeta aqui o percentual, né, de lipídios, a condição sexual. Normalmente os machos apresentam um teor de gordura maior no seu organismo, né, consequentemente na carne obtida. E destaca aí para os lipídios presentes, né, são os triglicerídeos. Eles podem ser de dois tipos. Podem ser, né, na verdade, os ácidos graxos podem ser saturados e insaturados. Dos dois tipos, o que mais prevalece em maior quantidade nas carnes são os saturados, né, que são ditos lipídios típicos dos alimentos de origem animal, como por exemplo as carnes, e está relacionado aí principalmente, pessoal, a doença, né, o colesterol do tipo LDL, né, o colesterol ruim, que provoca aí efeitos adversos no organismo, diferente dos insaturados, né, que apresentam em menor quantidade, que está relacionado mais ao colesterol HDL, né, que é o colesterol bom. Mas como eu falei, em termos de carnes, prevalece os saturados, né, por ser um alimento de origem animal. Então, muito cuidado aí na ingestão desse produto para não provocar um efeito negativo no organismo. Como eu falei há pouco, né, esses componentes químicos, principalmente aí o glicogênio, né, que é o carboidrato, fonte de energia animal, pode provocar alguns defeitos inconvenientes na carne. Principalmente, pessoal, influenciado pelo estresse que o animal é submetido antes do abate e durante, né, durante todo o processo aí até a obtenção da carne. É o que a gente chama de estresse crônico, que é um estresse mais prolongado. No caso, quando o estresse é mais antes de ser abatido, o defeito mais comum é o PSE, que a carne se torna pálida, mole e exudativa, né? Já o DFD é quando o animal é submetido a um estresse mais prolongado, né? Desde o seu manejo, desde a sua criação, até todo o processo de abate do animal. E aí já torna essa carne aí firme, seca e escura. Então, são dois defeitos aí não agradáveis sob o aspecto de consumo, né, deste produto, ok? Em relação a esses componentes todos, pessoal, praticamente todos eles podem ser manipulados pelo homem. Então vimos o estresse, né, que é submetido ao manejo do animal, o processo de abate, que é controlado pelo homem, pode afetar a composição química, né, e boa parte dos fatores que afetam a composição química são provocados pelo homem, seja pelo manejo, né? Aí aqui entra a questão da criação, da alimentação oferecida, do melhoramento genético, né? Da aplicação de antibióticos, de hormônios que vão afetar aí os componentes químicos, né? Os nutrientes presentes na carne, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Forte abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.